Olá, meu nome é Bruno Henrique Nunes, RA 197225, e essa é a resolução da questão 4. Defina registro de uma imagem, em que situações ele deve ser aplicado e quais os processamentos necessários para isso. Então, pela definição, o registro de uma imagem ele é o processo de alinhamento de duas ou mais imagens para que elas estejam em concordância espacial, ou seja, que correspondam geometricamente o máximo possível. Então, vamos supor, por exemplo, que tenhamos essa seguinte situação. Então, eu tenho uma imagem que inicialmente ela está inclinada, ela está torcida, e eu a transformo nessa segunda imagem aqui, que ela já está plana. Okay? Então, o que eu faço é determinar qual é a matriz de transferência, qual é a transformação que leva a imagem dessa situação A para essa situação B. E uma vez que eu tenho essa matriz de transferência, eu posso, por exemplo, pegar um segundo elemento, essa matriz C, eu tenho um segundo elemento que, quando aplicado nesse segundo elemento, eu consigo trazê-lo para as mesmas condições que essa imagem inicial. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo sobrepor um ao outro, por exemplo, nesse esquema em que um bloco está em cima dessa imagem. Então, eu tenho uma referência, essa referência ela é mapeada, então eu tenho transformações geométricas, eu tenho uma matriz de transferência e eu consigo aplicar em qualquer elemento para mesmo imagens tiradas em situações diferentes, em ângulos diferentes, em ocasiões diferentes, elas possam ser sobrepostas geometricamente na mesma condição. E eu posso utilizar isso para imagens aumentadas, eu posso utilizar isso, por exemplo, para imagens de satélite. Então, eu tenho, por exemplo, situações diferentes de uma região, tiradas em tempos diferentes. Eu posso utilizar o registro para saber qual é essa matriz de transferência e eu posso sobrepor essas imagens e criar algo mais amplo, algo 3D, ou algo com mais informações. Então, eu consigo trazê-las para a mesma realidade. Isso no contexto de geomapeamento, por exemplo. Eu também consigo em imagens médicas. A ressonância magnética, por exemplo. Eu tenho a análise da imagem em vários pontos no eixo X. Então, eu tenho uma coleção de várias imagens. Eu consigo sobrepô-las e criar uma imagem 3D através desse registro, através dessa matriz de transferência. E daí eu consigo criar uma imagem tridimensional. Jogos, eu também tenho essa característica, eu posso ter vários ângulos de cena e eu consigo reconstruir uma cena tridimensional, por exemplo, através dessa soma desses vários ângulos no mesmo espaço geométrico. Então, essas são as situações em que eu posso utilizar o registro. Daí eu posso ter para correção de movimento, então, por exemplo, uma máquina para captar esportes radicais, que ela treme muito. Então eu consigo utilizar esse registro de imagens para fazer fusão de imagens, para análise de mudanças temporais, como é o caso do satélite. E tem várias etapas. Eu posso utilizar a extração de características, a estimação de transformação. Por quê? Porque eu vou precisar dessa matriz para aplicar essas transformações. Então, são casos bastante amplos de aplicação.